Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando o primeiro Highlights FET Group Associação Instituto Sapiente. É um prazer estar aqui todos com vocês. O tema de hoje é bastante interessante e nós vamos discutir os principais aspectos do Congresso Europeu de Medicina Reprodutiva, que aconteceu esse ano em Amsterdã. Congresso bastante interessante, mais ou menos 11 mil pessoas, como todos os eventos que vêm nos últimos 4, 5 anos, congresso bastante frequentado, com uma situação atípica, que na quarta-feira houve uma ameaça de bomba, que na verdade não foi uma ameaça de bomba, né? Foi uma história interessante. Um dos participantes, que deixam as malas no locker, estava usando uma mala em que ele usava para caça. E o que aconteceu? Estava cheirando pólvora. Os cachorros foram lá, viram que era olfato de pólvora, e foi aquela bagunça toda, mas na verdade não houve nenhum tipo de ameaça, mas se torna típico, né? Eu acho que as coisas que a gente lembra dos eventos são essas situações. Daqui a 5 anos, se a gente perguntar o que cada um falou, provavelmente a gente não vai lembrar, mas vai lembrar desta história. Então, isso que é gostoso, os eventos são típicos e são bons por causa disso. E, sem dúvida nenhuma, nós chamamos os convidados, e vou anunciá-los daqui a pouco. Nós tivemos em mais ou menos 25 pessoas do FET Group, mas a delegação brasileira é uma das mais numerosas em todos os anos, tanto no Congresso Europeu como no Congresso Americano, não só em número de participantes, mas também em trabalhos. Então, é um congresso muito bem frequentado. Cada vez mais a comunidade científica brasileira está sendo respeitada em relação às atividades científicas dos congressos internacionais. E o Congresso Europeu, na minha visão, é o congresso mais importante de reprodução humana do mundo, mais importante que o Congresso americano, que às vezes ele diverge um pouquinho, falando de anticoncepção, falando de reposição hormonal. Bom, nós teremos hoje 2, 4, 6, 8 convidados. Vou citar pela ordem daqui de apresentação, depois chamando cada um deles. Dr. Paulo Galo, que vai nos falar sobre endometriose. Dr. Vinícius Medina Lopes, da Vera. Dr. Paulo Galo, do Serviço Vida Sem Reprodução do Rio de Janeiro. Dr. Vinícius Medina Lopes, da Verum, de Brasília, que vai nos falar de Ozema, visão do clínico. Dr. Lucas, do Serviço Vida Bem-vinda, de São Paulo, vai nos falar de diagnóstico genético pré-implantacional. Doutora Cecília Hertal, do Vida Centro de Fertilidade do Rio de Janeiro, vai nos falar de PRP endometrial. Dr. Renato Tomioka, do Vida Bem-vinda São Paulo, vai nos falar de inteligência artificial. Doutora Daniela Braga, daqui de São Paulo, do Instituto Sapiente, vai nos falar de time-lapse. Doutora Amanda Sete, também do Instituto Sapiente de Qualidade Espermática. Doutora Mairité Deocolado, do Instituto Sapiente, daqui de São Paulo, vai nos falar de qualidade ovocitária. Para que a gente possa ter tempo de discussão, eu gostaria que cada um dos participantes tivesse entre 5 a 7 minutos de apresentação, quer dizer, uma apresentação bem concisa e objetiva, claro, né, porque o tempo é bastante curto, para que a gente possa depois abrir para discussões, que sem dúvida nenhuma tem um monte de coisas que a gente vai querer falar. Então, vamos lá. Esse ano, comparado com os últimos 5, talvez 10 anos, os últimos 5 anos não teve tanta coisa de time-lapse. Tem bastante coisa de time-lapse com inteligência artificial, sobretudo inteligência artificial, não tanto dos embriões, teve alguma coisa, mas inteligência artificial de gametas, no estímulo ovariano controlado. Então, teve muita coisa de inteligência artificial, mas de time-lapse mesmo. Teve apenas uma sessão inteira e teve um ponto e contraponto, que foi bastante interessante, então vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o primeiro estudo, que eu vi que foi bastante interessante, foi um estudo prospectivo randomizado, e que o que eu achei de diferente, de interessante nesse estudo é que ele não avaliou só, comparou o sistema time-lapse em relação a nascidos vivos com o não sistema time-lapse, né, com a incubadora tradicional. Então, foi de um grupo de Londres, do Queen Hospital, Elizabeth Queen Hospital, é um grupo bem legal, lá na Inglaterra, e eles avaliaram se o sistema time-lapse, se ele melhoraria as taxas de nascido vivo, se isso seria uma condição do cultivo, por ter aquele cultivo que não perturba o embrião, ou se seria por causa dos algoritmos de inteligência artificial que melhoraria a seleção dos embriões. Então, foram 1.575 casais que foram randomizados em 3 grupos. Então, o primeiro grupo
foi o grupo que teve o sistema time-lapse com a inteligência artificial, avaliando qual o melhor embrião para transferência. O segundo grupo, apenas o sistema time-lapse, com avaliação pelo próprio embriologista. E o terceiro grupo, o cultivo tradicional numa incubadora no Rio. Então, o interessante foi que, diferente dos nossos achados aqui no Brasil, do nosso grupo, diferente de outros grupos que têm observado, eles não observaram uma melhora nem na taxa de gestação, nem na taxa de abortamento, nem na taxa de nascidos vivos, quando o sistema time-lapse foi utilizado, tá vendo? Então, apesar deles terem visto uma pequena melhora aqui do time-lapse em termos de gestação, de 42,2 e 43,4 versus 40,9, quando comparado ao cultivo tradicional, não teve uma diferença significativa. Então, isso não corrobora com os nossos achados, mas uma coisa interessante desse estudo foi realmente isso, foi comparar, tentar entender se o benefício do sistema time-lapse seria pela seleção ou apenas o cultivo que não perturba as condições do embrião. Bom, um outro estudo, esse aqui foi bem interessante, que como eles começaram falando, né, o autor começou falando, é do grupo, do IVE, lá da Espanha. Então, eles começaram questionando, né, que os embriões masculinos, eles se desenvolvem mais rápido e eles têm uma morfologia diferente dos embriões femininos, eles têm melhor morfologia. Então, será que quando utiliza-se os sistemas de avaliação, o IDA-score, o KID-score, será que quando a gente utiliza esses sistemas, isso não seria diferente, os algoritmos não seriam diferentes em se tratando do embrião feminino e em se tratando do embrião masculino? Então, o que eles fizeram? Eles analisaram o desempenho tanto do KID-score quanto do IDA-score na avaliação desses embriões, dependendo do sexo do embrião. Então, foram 481 ciclos de PGT, obviamente. Desses ciclos foram avaliados 1.181 embriões euploides, sendo que 577 eram masculinos e 604 foram femininos. E aí eles observaram, ó, esses aqui são os índices, né, do IDA-score e do KID-score. Então, os embriões masculinos, tanto para o IDA quanto para o KID, eles tiveram um score mais alto do que os embriões femininos. E aí, quando eles compararam dos embriões que implantaram os embriões que não implantaram, eles observaram, olha que interessante, tá vendo? Teve uma diferença aqui significativa para o score do AIDA score, quando comparado os embriões que implantaram versus embriões que não implantaram, e aqui uma diferença significativa menor do que 0,05 e uma diferença maior ainda quando eles utilizaram o KID-score. Então, eles concluíram que para embriões masculinos, o KID-score, ele para predição de implantação, ele é superior ao IDA-score para os embriões masculinos, mas quando a gente fala dos embriões femininos, aqui já é diferente, tá vendo? Teve uma diferença significativa para o score, para o IDA-score, e não teve nenhuma diferença para o KID-score. Então, para os embriões femininos, o IDA-score é melhor para a previsão de implantação, e para os embriões masculinos, o KID-score. Eu só não vejo, eu só fico pensando a complicação que seria colocar isso na prática, né? Então, para os embriões masculinos, para os embriões submetidos a PGT, que são masculinos, utiliza-se o IDA-score ou o KID-score, mas é um achado interessante. E, por fim, teve essa mesa que foi tipo um ponto e um contraponto, falando sobre a velocidade dos embriões. Então, questionando se os embriões que se desenvolvem mais devagar, se eles são clinicamente viáveis, né? Se eles são utilizáveis ou não. Então, começa com esse Kovac, que é da Eslovênia. Ele começa falando do contra, então, que quanto mais rápido o embrião, melhor o embrião. Então, contra a transferência, né, de embriões mais lentos. Ele começa, né, perguntando, né, se qual embrião de uma corte tem a melhor chance de resultar em um nascido vivo e o quão lento e morfologicamente subótimo o embrião pode ser para que ainda ele seja considerado clinicamente útil. Bom, então, ele fala, né, que os estudos mostram, né, que o tempo prolongado em qualquer estágio de desenvolvimento, desde o desaparecimento de pronúcleo até a formação do blastocisto, isso aí deve ser devido a alguma anormalidade e que
esse embrião, na hora da transferência, ele pode estar esgotado para ativar os seus genes aí de implantar, para levar a implantação e levar a ativação. Esses mecanismos eles podem estar meio que exaustos por ter esgotado esses mecanismos de reparo durante o desenvolvimento desse embrião aí mais lento e morfologicamente pior. E além disso, como a gente sabe, pode acontecer uma sincronia aí no tempo de desenvolvimento desse embrião e a receptividade endometrial. Aí ele ainda fala que essas duas coisas elas podem ser contornadas por meio de mais testes para avaliar a viabilidade desse embrião e a questão do endométrio por meio do congelamento aí desse embrião em uma transferência no ciclo posterior. E aí ele fala na prática clínica diária as decisões sobre esses embriões mais lentos ou esses embriões com uma morfologia pior. Isso aí, obviamente, é uma decisão que tem que ser tomada de uma forma individual, mas aí ele discute, no final ele discute bastante a questão ética disso daí, e que, obviamente, isso tem que ser trazido para a paciente, é, até pela uma construção de uma imagem positiva da clínica e dos centros, e ele fala que essas pacientes, elas esperam que as avaliações sejam realistas, então que elas saibam exatamente o que está acontecendo e que nem sempre vale a pena transferir esse embrião de primeira, porque isso daí vai ter um efeito muito importante sobre o resultado da transferência desses embriões. Então, ele comenta bastante no final da apresentação dele as questões éticas de se transferir um embrião que tem um pior potencial de implantação. Aí veio, opa, só um minutinho. Aí veio o Simadomo, do IVE da Itália, e aí ele defende que o embrião lento ele deve ser transferido sim. Ele fala que um embrião de pior qualidade, obviamente, ele tem maiores taxas de aneuploidia, uma taxa de implantação mais baixa. Isso aí a gente está considerando um blastocisto que leva mais do que 144 horas após o aparecimento do pronúcleo para formar o blastocisto. Mas que existe uma proporção desses embriões que é euploide, que pode sim resultar no nascimento, num nascimento vivo. Bom, aí ele fala que, embora a utilização clínica possa envolver uma menor eficiência por transferência, aumenta, em última análise, a taxa cumulativa dos nascidos vivos por ciclos. Então, ele fala que você utilizando o sistema time-lapse, mais a inteligência artificial, mais os testes de PGT, aí você pode, eventualmente, tentar padronizar e caracterizar melhor esse blastocisto do dia 6 e esse blastocisto do dia 7, porque os nossos algoritmos eles avaliam muito bem, não tão bem, mas tem melhorado, eles avaliam bem os blastocistos que são formados no dia 5 e não existe ainda uma caracterização daqueles blastocistos mais lentos. Então, ele acredita que com uma melhor caracterização desses embriões possa haver até uma seleção, independentemente da velocidade desse embrião, uma seleção daquilo que seria considerado um embrião viável no dia 6 e no dia 7. Aí, rapidamente, ele fala de um estudo que ele fez com Frisol e PGTA e utilizando a inteligência artificial para validar a qualidade do embrião. E aí ele compara os embriões de D6, os embriões de D6 e D7, ele compara em relação bom, primeiro, embriões em D7 foram 15% de todos os embriões, não 15% dos embriões foram lentos. E aí ele compara em relação aos embriões de D7, em relação à aneuploidia, em relação ao nascimento vivo, não teve diferença significativa. Em relação aos embriões de D7, 4,4% desses embriões resultaram em nascido vivo, 3,7% resultaram em nascidos vivos após a falha da implantação de um embrião mais rápido, então, numa transferência seguinte, após esse embrião de D7 ter sido criopreservado, e 5,2% levaram ao nascido vivo após o nascimento do nascido vivo. Então, quando aquele casal buscou por uma outra criança para constituir a família. Bom, então foi isso. Desculpa se foi muito corrido, mas 5 minutos para falar tudo que teve de time-lapse no Congresso. É pouquinho, mas espero que tenha dado para ter uma noção. Obrigado, Daniela. Chama agora, pode ser a Cecília Hertaus, para falar sobre PRP endometrial. Cecília, a palavra é tua. Obrigado.
Bom, boa noite, obrigada a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje no programa de Educação Continuada FERT Group 2024, com os highlights do Ashley. Então, vamos lá, presente. Eu acabei escolhendo esse tema, eu convenci o Edson de deixar eu falar sobre esse tema, porque me chamou muita atenção o segundo ano consecutivo que a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida traz para o curso pré-congresso o plasma rico em plaquetas na sua utilização endometrial, né? A gente sabe da importância desse congresso, a gente sabe que o PRP é considerado hands-on, meio criticado aí pelos guidelines, então o fato deles estarem abrindo esse espaço nos chama bastante atenção. Então, só para lembrar rapidamente para vocês que as plaquetas foram identificadas lá em 1881 por Visoreno, representam 0,2% do volume total do sangue, e são células muito pequenas, 10 vezes menores que as hemácias, não tem núcleos, não tem atividade proliferativa. Porém, tem ações importantíssimas, como armazenamento de fatores de coagulação, de crescimento, síntese, sim, desses fatores de crescimento, produção de citoquinas, quimoquinas, secreção de peptídeos, tudo isso trazendo uma importância muito grande em como essa terapia evoluiu dentro do histórico da medicina. Lá atrás, apenas como terapias hematológicas, mas a partir de 1980, fazendo parte, sim, por essas suas características proliferativas nas cirurgias reconstrutivas, radiologia, urologia, e até nessa última década, chegando na reprodução humana assistida. Por quê? Porque já está provado que essa liberação de fatores de crescimento mitogênicos, e essa série aí elencada, que eu não vou falar cada um deles, mas que produzem, tem mecanismos de reparação que são fantásticos, como a angiogênese, a estimulação da mitogênese, o controle de inflamação, reparação, crescimento, diferenciação celular. Isso levando em conta ainda que existe uma variedade de interações celulares que é mediada pelas plaquetas, como quimiotaxia, adesão, migração, estimulação de atividades imunomoduladoras, resposta anti-inflamatória, reparo tecidual com produção de colágeno. E eu estou falando tudo isso aqui para vocês, lembrando que a disbiose, hoje em dia, ocupa um espaço, sim, dentro da avaliação da medicina reprodutiva, um ambiente uterino adequado, uma microbiota adequada, contribui, claro, que para um ambiente imunológico também adequado à implantação. Já tem vários trabalhos que mostram a importância do microbioma humano na reprodução humana, desde a gametogênese, fertilização, migração do embrião, implantação, implicações em falhas do início da gestação, em desfechos obstétricos ruins na gravidez mais tardia, tudo isso mostrando a importância dessa microbiota, que está muito vinculada ao comportamento imunológico que acontece no endométrio, no ambiente uterino. Esses subconjuntos aí especiais de célula T, tanto as células T reguladoras, como os T helpers, que expressam a interleucina 17, são imprescindíveis para que ocorra, assim, de total importância, para que a gente tenha uma gravidez bem-sucedida. Esse equilíbrio entre esses dois tipos de linfócitos. Quando a gente tem o predomínio do linfócito T-help, que expressa a interleucina 17, que está totalmente relacionado a uma resposta inflamatória aguda, né? Uma resposta imune exagerada que não é conveniente, é uma resposta pró-inflamatória. Ele precisa do controle dos linfócitos T reguladores. E as plaquetas entregam uma substância chamada 5-hidroxitriptofano, é uma serotonina, produzida no nosso tubo gastrointestinal e que é responsável, estimula o aparecimento dos linfócitos reguladores, dos TREGs, né? Os linfócitos reguladores, que vão antagonizar essa resposta ruim, exagerada dos linfócitos TH17. A disbiose é, sim, presente, é uma realidade, cada vez a gente consegue fazer mais diagnósticos da disbiose, principalmente no ambiente intrauterino, e já se cogita muito de tudo começar no intestino, né? E aí, por translocação ou por via hematogênica,
isso atingir, sim, o ambiente endometrial e esse padrão inflamatório com predomínio desses linfócitos TH17 transformarem o ambiente endometrial muito pouco propício para a implantação, né? Plaquetas interagem, sim, diretamente com esses leucócitos, neutrófilos, monócitos. Eles controlam a netose, que é a morte celular programada pela ação dos neutrófilos, favorecendo o equilíbrio imunológico dentro do endométrio. Então, agora eu vou chegar aqui às indicações do plasma rico em plaquetas. Eu contei essa historinha toda para vocês para mostrar o benefício da ação proliferativa, mitogênica, angiogênica, anti-inflamatória, essa ação imunomoduladora que a gente viu ali pela liberação do 5-HT, nessas entidades que muitas vezes temos dificuldade enorme em lidar. O endométrio fino, refratário aos protocolos habituais de preparo endometrial para transferência, as falhas repetidas de implantação, mesmo na transferência de embriões euploides, a endometrite refratária ao tratamento convencional e as disbioses. Eles apresentaram um monte de trabalhos, eu não vou comentar todos aqui, tá? Falando em cada situação dessa, endométrio fino, falha de implantação, endometrite, essas novas performances, principalmente vinculada à disbiose. E eu trouxe esse aqui que eu considerei o melhor trabalho chinês. Você sabe que os chineses estão aí batendo um bolão nas publicações. É uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2023, onde a gente observa que em todos os forest plots o desfecho favorável quando ele avaliou mulheres com falha recorrente de implantação, que a gente teve, sim, melhora tanto de taxa de gravidez clínica como de nascido vivo nos casos do uso do plasma rico em placenta, em plaquetas, desculpa, né? Trouxe também isso que eu considerei muito interessante, já estão usando a videoesteroscopia para injeção do plasma rico em plaquetas de forma subendometrial. Eles usam a própria agulha de punção folicular, injetam 1 ml em cada parede, né? Então são as 4 paredes uterinas, injetam abaixo do endométrio a preparação das plaquetas, né? Então, eles fazem assim, geralmente usam um bloqueio com leuprolida, logo depois do bloqueio fazem a instilação do PRP, e assim que a paciente menstrua, eles começam o preparo com valerato de estradiol para transferência embrionária. É um estudo piloto, sim, envolveu 24 pacientes, mas já mostra bons resultados em termos de gravidez clínica, gravidez em curso e nascido vivo. Para essas pacientes que não têm respostas boas a tratamentos clínicos convencionais, que não responderam bem a instilação do preparado de concentrado de plaquetas, eles usaram essa forma já com resultados iniciais muito bons. Então, mensagens para casa, já que a gente tem que usar apenas nossos 5 minutos, e eu achei muito interessante tudo que foi discutido nesse curso pré-congresso. O PRP, sim, se mostrou uma alternativa eficaz para essas pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais, que antigamente, inclusive, já se indicava o útero de substituição, quando a gente não conseguia preparar endométrio de maneira nenhuma. O PRP parece, sim, ter melhorado a receptividade endometrial, permitindo uma boa implantação em embriões transferidos. Tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, contribuindo para a recuperação de um endométrio inflamado e promovendo um ambiente uterino saudável para a implantação do embrião. Claro, precisamos de evoluir nas pesquisas, apesar dos resultados promissores, a gente tem que ter mais estudos para validar a eficácia do PRP como tratamento de primeira linha, por exemplo, para endometrite crônica e entender melhor os mecanismos envolvidos. Mas a maior barreira, gente, que a gente tem até hoje, a gente está fazendo hoje em dia um estudo junto com o Sapiente, com o PRP, mas a maior barreira que a gente encontra para avaliação dos resultados é porque existe uma falta de padronização nos preparos de PRP. Eu já li para mais de 50 trabalhos de PRP e até hoje eu não encontrei um jeito único e padronizado para fazer o preparo do plasma rico em plaquetas. Então, essa talvez seja a maior dificuldade que a gente enfrentar com
para a utilização dessa técnica que parece ser muito promissora aí em relação ao ambiente endometrial. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Ótimo, Cecília, muito obrigado. Vou passar agora vou pedir para a Maitê falar de qualidade ovocitária, alternando uma apresentação clínica e laboratorial. Maitê, com você, por favor. Bom, então, cabe a mim, então, falar o que eu vi um pouco de qualidade ovocitária, né? Infelizmente, tem muito menos que falar, né, quando a gente fala de qualidade ovocitária, e a inteligência artificial voltada a avaliar a qualidade do oosto foi predominante dentro do Congresso, né? Então, eu coloco aqui, inclusive, duas apresentações que foram uma em sequência da outra, que tinham o mesmo objetivo, que era avaliar se a inteligência artificial poderia predizer, mediante a avaliação de uma foto do oosto, se esse oosto iria se convertir ou desenvolver, né, em um blastocisto. A diferença entre os dois estudos foi que o estudo da Helene, né, feito numa clínica de ovodoação de Londres, foi realizado com ócitos vitrificados e desvitrificados. Então, a análise da foto para a inteligência artificial foi feita após a desvitrificação, após a ICSI, então 2 horas após esse descongelamento, eles tiraram a fotografia, avaliaram por inteligência artificial e esses ócitos recém-injetados foram para a time-lapse como efeito de rotina. Já no trabalho da Emily, eles realizaram em ciclos a fresco. As análises das fotos foi também realizada após a ICSI, que normalmente como é realizado, e esses ósseos também foram cultivados em time-lapse. No trabalho da doutora Helene, o primeiro que eles observaram é que existe sim uma predição do modelo de inteligência artificial deles. Eles usaram a Chloe do Fertility, onde eles observaram que realmente aqueles oócitos que chegavam a ter blastocisto tinham um score oocitário maior que aqueles que não chegaram, com uma acurácia aí de 0,67 ou 67%. Depois, quando eles avaliaram daqueles embriões de alta qualidade morfológica, como era o score oocitário, eles observaram que 78% desses blastocistos de boa qualidade proveniam realmente de scores maiores oocitários, porém, ainda tinha aí um 0,2% dos blastocistos de boa qualidade que vinham de scores bem baixinhos. E aqui um gráfico onde eles mostraram que scores maiores dá realmente, prediz melhor, né, não prediz melhor, desculpa, scores maiores de ósseo têm maior chance de desenvolver até blastocisto. No trabalho da Emily foi feito mais ou menos parecido, né, só que eles tiveram aí resultados de 3 clínicas diferentes, e o primeiro que ela mostrou é como a gente tem uma acurácia diferente dentro das clínicas, né, então de 61 na clínica 1 a 74% na clínica 3. Mas que, de qualquer jeito, a predição ainda é de 24% a 48% maior do que feito aleatoriamente por um embriologista. Aqui temos as acurácias, né, dentro das 3 clínicas, mostrando como realmente tiveram uma acurácia diferente, porém, nessa clínica 3, que ela teve a maior predição, o número do osso também é menor, e isso pode ter implicado nos resultados. E, por último, ela mostrou também esse gráfico, que se parece muito com esse da doutora Helene, do outro trabalho, que é bom, né? Então, mostrando que realmente scores maiores de osto têm mais chance de desenvolver até blastocisto. E selecionei também esse outro trabalho, onde o intuito era ver se a inteligência artificial no ovócito era capaz de predizer se ele iria se converter em um blastocisto euploide, então relacionado com a ploidia embrionária. Para o estudo experimental, então, eles treinaram 3 modelos de inteligência artificial diferentes, tá? O primeiro, que era totalmente supervisionado, para isso utilizaram fotos de ócito, dos quais tinham depois o resultado da ploidia embrionária, então utilizando aí mais de 9.000 imagens de ócito, e também colocaram como variável
a idade da paciente, né, do óssito, o semi-supervisionado, onde eles colocaram tanto esses 9.200 óssitos, que depois tinham o resultado de haploidia, como mais de 34.000 imagens de óssitos, onde não tinham essa informação de haploidia, eles fizeram um mismatch, um algoritmo mismatch, também com a idade do óssito, e por último, eles também treinaram o modelo por idade, né? Porque a gente sabe que até agora o melhor preditor de haploidia é a idade, então eles também utilizaram esse terceiro modelo, utilizando só essa informação. E o primeiro que eles mostraram é que quando comparamos a acurácia dos três modelos, né, o semi-supervisionado foi a que obteve uma maior acurácia, aí de 61%, comparado a totalmente supervisionado, ou a modelo da idade, né, inclusive podemos ver aqui que o modelo da idade é o mais desbalanceado em quanto a sensibilidade e especificidade, né, então mostrando que talvez esse semi-supervisionado seria o melhor. Eles mostraram também os dados de 3 clínicas e também tiveram uma diferença bastante grande na acurácia dentro das 3 clínicas, né? Então, na clínica 3, uma acurácia aí de 0,85, comparado às outras 2 clínicas, 0,61 ou 0,64, né? Depois ela discutiu sobre isso, né, e falou que nessa clínica o que acontecia era que as pacientes eram muito novas ou muito velhas, então elas não tinham uma representatividade muito grande de idades intermediárias, o que facilitou a esse modelo de inteligência artificial aprender mais rápido o que seria um óssito que leva a um embrião haploide ou não, né? Eles estão aí pesquisando mais a respeito disso. Ah, e por último, né, eles fizeram uma validação externa. Ou seja, eles pegaram aí 472 imagens de ossos que não foram utilizados para gerar os modelos de inteligência artificial para ver se esse modelo que eles desenvolveram predizia de fato se esse osso iria se desenvolver a um blastocisto euploide, e a acurácia que eles conseguiram foi de 62%, tá? Comparado à idade, de novo, é bem superior. As limitações desse estudo, que eles excluíram os oócitos que não se desenvolveram até blastocisto, o que pode ter dificultado também o aprendizado do modelo, né? Eles tiveram essa performance muito melhor numa clínica que nas outras duas, o que estão estudando mais profundamente. E outra questão que também foi discutida depois na discussão é que não consideraram a qualidade espermática no modelo. Então, ainda temos aí essa limitação da inteligência artificial no óssito. Juntando, então, essas 3 palestras, né, que eu acho que foram as mais importantes referentes à qualidade ossitária e inteligência artificial, né? Então, até o momento, com a inteligência artificial, consegue avaliar e predizir, né, a formação de blastocisto numa acurácia de 61 a 74%, vai depender do tipo experimental do projeto. Primeiros dados mostram que a acurácia é de 71% na predição do embrião euploide, que scores mais altos ossitários estão relacionados com maiores chances de blastulação, que scores mais altos também estão relacionados com formações de embriões de melhor qualidade morfológica. E umas considerações finais que foram discutidas em todas as discussões das 3 palestras é que é a primeira ferramenta objetiva para analisar, de fato, a qualidade e competência ossitária, que vai ser muito importante para a preservação da fertilidade e para avaliar doadoras, inclusive para separar o osso de doadoras em lotes similares, que ainda os modelos têm que entender como o fator masculino pode impactar nesses scores de qualidade ossitária. E no futuro, isso vai nos trazer muita informação na reprodução assistida, né? Como o impacto do estímulo ovariano controlado, condições e patologias maternas, na qualidade ossitária, entre outras. Então, era isso que eu vi de mais interessante na parte de qualidade ossitária. Muito obrigada. Ótimo, Maite, obrigado. Para a gente dar continuidade, acho que o Renato pode falar, dando continuidade de inteligência artificial. Então vamos lá, Renato. Renato Mioca, a palavra é sua. Tá bom. Bom, então, acho que como a Maite já falou, teve muita coisa de inteligência artificial. Eu acho que em relação ao ano passado, esse congresso não teve nada de muito novo da parte clínica. Acho que ano passado foi muito mais interessante, pelo menos para mim. E eu acabei assistindo algumas poucas aulas presenciais, mas depois eu assisti esse pré-congresso 2, que foi só sobre a inteligência artificial aplicada nessa FIV que eles chamam de 2.0.
Então, essa primeira apresentação foi desse cientista, eu acho que ele não é, eu acho que ele é embriologista, se não me engano, e ele faz a seguinte pergunta: se a inteligência artificial é um add-on. Eu falei, poxa, mas uma aula sobre isso, né? Será que faz sentido? Ela é interessante, porque ele começa falando das aplicações da inteligência artificial na FIV. A gente sabe, a gente fala muito de avaliação embrionária, avaliação espermática, avaliação oocitária, capacidade de prever, pré-ciclo até, né, da gente prever a chance de gravidez do casal fazendo aquele tratamento. Enfim, ele acaba citando essas áreas, mas aí ele coloca alguns pontos interessantes. O primeiro deles tudo bem, tem todo esse hype por trás da AI, mas a gente sabe que não é esse trabalhador milagroso, né? A gente fala que a gente quer ter uma AI dentro do nosso time, mas acreditando que é uma pessoa, é uma entidade perfeita, e a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Então, ele cita o exemplo do Google Health, né? O Google Health veio com a ideia de diagnosticar retinopatia diabética, basicamente só com fotos, imagens de retina, que na prática, na teoria, tinha uma acurácia muito alta, de 90%, mas na prática não foi bem assim. Eles viram que em 11 clínicas na Tailândia, muitas imagens eram recusadas pelo sistema, pelo menos um quarto, e isso dava um erro de diagnóstico, enfim, não tinha um valor preditivo muito bom, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. Ele cita que existe hoje é, esse movimento, né, da datificação, da digitalização, da algoritmização dentro da reprodução humana. Isso pode ser legal, mas tem que ir para algum lugar todo esse dado, isso pode encarecer os sistemas de cloud, né, o sistema de manejo das informações, e ele mostra, então, essa curva famosa, né, a hype curve, né. Então, onde que a gente está olhando esse hype da AI que a gente está vivendo, onde eles acham que a gente está? A gente talvez esteja ainda meio que no pico, né? Que é aquela coisa, chegou a inteligência artificial, todo mundo se apaixona, tudo é legal, vai, pum, de repente você fala, poxa, não era bem assim, aí cai, né? A expectativa cai e fala, poxa, depois volta a subir. A gente viveu isso um pouco, talvez, com testes endometriais passado e, enfim, agora talvez está voltando essa curvinha aí, né? Então a gente vive isso. E aí, para finalizar, qual foi o conceito da aula, né? Ele chama de add-on, e até tem, acho que, guideline da Escher sobre add-on, o conceito de que é alguma coisa que a gente incorpora dentro da FIV, do tratamento do casal, que talvez vai ajudar em algum processo para o casal, seja reduzir o time to pregnancy, reduzir abortamento, melhorar a taxa de gravidez, taxa de nascido vivo, mas que tem um custo adicional, né? Então, por exemplo, será que a time-lapse, a embryoscopy é uma add-on? Aí ficou um debate ali muito até chato, meio conceitual demais, né? Ah, então se você cobra do casal é um add-on, então se você não cobra, alguém está pagando essa conta, né? Então, eu acho que o legal dessa aula foi que talvez a AI seja um add-on em breve, né? Por exemplo, a gente tem usado o Magenta, o Violet, a gente não repassa de fato isso, acho que objetivamente para o casal, mas é um custo que alguém tem que arcar, né? E aí ele cita que talvez não seja um add-on quando tem algum benefício indireto, mas não é cobrado para o paciente. Por exemplo, se a gente usar uma inteligência artificial para otimizar a agenda do laboratório e a agenda clínica, né, que é uma coisa que eu aposto muito, eu gostaria que acontecesse, talvez não é um add-on, mas você está ganhando eficiência laboratorial sem custo direto para o paciente, né? E aí, ali nas perguntas, teve um cara que levantou e falou assim, poxa, eu não sei por que só a reprodução humana é talvez uma das, se não a única, uma das poucas áreas na medicina que acha esse termo add-on algo ruim, é pejorativo hoje em dia. Se você fala assim, é um add-on, você já fala, poxa, então é ruim, né? Ah, o PRP é um add-on, o PGTA é um add-on. Mas na cirurgia, por exemplo, quando você tem uma pinça harmônica, né, um Ultracision, é um add-on e é bom. Assim, você tem uma pinça que coagula a artéria uterina e corta ao mesmo tempo, um tripolar, bom,
né? Aqui, acho que, e aí foi legal isso, porque ele levantou essa bola, do tipo, acho que a gente tem que parar um pouco de deixar essa imagem negativa do Edom. O Edom pode ser bom, a questão é, talvez, será que isso vai trazer um benefício mesmo ou não? Então, o que está por trás dessa coisa negativa do Edom é que a gente tem dúvidas de coisas, né, que será que vale a pena mesmo fazer um PRP ovariano? Vale a pena fazer alguma outra coisa que não tem muita evidência? Então, eu achei interessante. Essa aqui foi uma outra aula que o Nuno Borges, de Barcelona, mostrou, falando um pouco da avaliação ocitária e a aplicação na FIV automatizada. Eu não vou falar da FIV automatizada, porque acho que está muito inicial ainda, e vocês já conhecem, mas ele é diretor científico de algumas empresas que lidam com inteligência artificial aqui. E aí ele começa citando que tem alguns approaches alternativos para você avaliar a maturidade, né? Não só a presença do corpúsculo polar ali. Aí eu pelo menos desconhecia, mas ele mostrou esse approach de imagem, que é esse hyperspectral, que são umas fotos bonitas assim do óssito, e até a expressão gênica do cúmulos e da corona. E aí ele fala que a inteligência artificial poderia ser aplicada exatamente aí, né, no congelamento social. Será que eu coletei um número bom de óvulos ou deveria coletar mais? Como é que está a qualidade dos meus óvulos? Hoje mesmo eu tive uma paciente que ela tem 31 anos, teve 6 óvulos, a gente aplicou o magenta, e no início o magenta já falava, se alta de pelo menos uns 4 ou 5 óvulos virarem blasto. E eu nunca tinha tido pelo menos isso, né? E realmente hoje ela teve 4 blastos, né? Então a gente começa a ver um pouco dessa coisa interessante. Alguma paciente estava super ansiosa com o ciclo, ela tem uma baixa reserva. Acho que às vezes pode ser interessante. Na alocação de óvulos doados, acho que foi talvez a Maite ou a Dani que falaram. Enfim, tem algumas aplicações aqui que a gente já discutiu em algum outro momento. Ele tem usado o Violet e o Magenta, e eles estão ainda, eu acho que assim, a área embaixo da curva ainda é algo em torno de 70%, né? A gente ainda não chegou no 0,8, 0,85, que a gente talvez queira em breve, mas eles estão aumentando cada vez um pouquinho mais essa curva, né? Acho que quanto mais gente usar, mais dado a gente tiver, e quanto mais corretamente a gente imputar esses dados no sistema, melhor. E esse acho que é talvez um ponto, um blind spot do sistema, porque ele depende do input humano. A inteligência artificial é algo criado por nós. Se a gente treiná-la de uma forma errada, ela aprende de uma forma errada também. E aí eu vou mostrar depois um exemplo ali. E aí ele cita o Chloe, acho que teve alguém que citou um trabalho, acho que foi a Dani que aplicou o Chloe, e aqui ele cita algumas considerações, né? Então, qualidade da informação, né? Os dados têm que ser muito bons, a gente tem dificuldade, às vezes, de integração com outros sistemas, tem essa disparidade, como a Maite mostrou, essa aula que a Maite mostrou, eu também estava assistindo, ela realmente mostra até como muda muito de clínica para clínica, né? Então, essa importância da validação externa foi uma coisa que muita gente bateu, validação externa. Essa aqui foi uma outra apresentação nesse pré-congresso, e foi uma apresentação mais voltada para a comunicação científica, né? Será que tem um espaço para AI dentro da nossa comunicação clínica, dentro da clínica mesmo, com os pacientes, e cientificamente? Então, foi uma inglesa. E aí ela começa falando assim, olha, gente, quantos por cento vocês acham que da informação na internet hoje é gerada por AI? E é 57%. Eu não imaginava que já passou 50%. E ela fala que em 2029 vai ser mais de 90%. A expectativa é essa. E aí é que ela cita, né? Então, onde que a gente poderia aplicar? Dentro da revisão peer review, a gente tem o screening da informação, checagem de, né, se é plágio ou não, para ver se você aloca adequadamente um reviewer para sua, né, de acordo com o seu paper, feedback, perguntas e respostas, dentro da indústria, né, ela chama de indústria própria clínica, né, assim, de como você vai
falar com o paciente, como que você vai resgatar uma pesquisa de satisfação. Hoje em dia, com AI, é bem melhor, né, do que aquelas notinhas que a gente dava de uma forma muito analógica. Manejo de crise. Aí, aqui, ó, só para citar, né, então, algumas ferramentas, falando um pouco do plágio, hoje em dia, quem vai fazer doutorado sabe que isso aqui é obrigatório, né? Ele mostra que essas ferramentas são muito boas para detectar, mas algumas vezes o próprio ChatGPT ele dribla essas ferramentas, algumas ferramentas para identificar quem vai revisar o seu paper. Isso aqui é legal para fazer feedback de pesquisa, né, dentro da paciente. Hoje em dia você tem chatbots que são muito mais inteligentes e até para fazer manejo de crise, né, se é fake news, se é alguma coisa verdadeira. Ela mostra que o ChatGPT hoje ele tem ele é bem consistente para as pacientes gostam, e que o governo inglês hoje está usando, pelo NHS, algumas ferramentas que integram sistema clínico com dados populacionais. Tem algumas ferramentas legais aqui, como essas duas, que já estão incorporando dados dentro da jornada da paciente na FIV, né? Esse aqui é bem legal. Aí ele fala da Amy, que vai ser, acho que a grande revolução agora, é um chatbot inteligentíssimo da Google, voltado para a medicina. Então, você manda uma pergunta médica, ela responde super bem, até melhor do que médico aqui no que foi testado. Então, eu acho que o futuro vai ser isso, vai ser muito incorporar dentro da jornada da paciente. E aí, só para finalizar, essa aqui foi uma aula que eu vi no congresso, na parte da estimulação. Foi muito parecido com o que a gente falou naquele nosso congresso, no simpósio do First Group, mas isso aqui que eu achei legal, né? Ele fala assim, olha, gente, eu não queria uma AI para fazer o meu trabalho, que eu acho a parte mais legal, que é escolher dose de hormônio, escolher o dia do trigger. Eu gosto dessa arte, ele fala. E aí ele fala dessa mulher que postou isso, né? Ela queria uma AI para fazer a parte chata de casa, né? Mas não para fazer a arte, escrever coisas legais que ela gosta, né? Então acho que a gente tem um pouco disso, né? Assim, a gente fala da arte da FIB e ele acaba mostrando um pouquinho do dia a dia. Eles estão usando a Life, né? Que é a AI lá do pessoal da Stanford. E aqui tem alguns pontos, só críticos, só para finalizar, né? Ele é uma inteligência artificial que foi treinado num centro americano. Lá eles usam muita gonadotropina, né? Eles usam 450 às vezes de FSH. E aí eles têm uns blind spots de que, dependendo da dose, a AI calcula que vai ser muito pior, né? E não necessariamente vai ser muito pior, mas talvez você vai gastar muito mais medicamento. Então ele faz umas simulações e ele finaliza acreditando que, na verdade, ela não vai substituir ninguém, mas a gente vai trabalhar cada vez mais junto com a AI. Obrigado, Renato. Vamos passar agora a palavra para o Vinícius Medina, que vai nos falar sobre o Zema, a visão do clínico. Vinícius, a palavra é sua. Bom, então obrigado aí pelo convite, Edson, todo mundo aí para estar falando um pouquinho sobre um tema que eu achei muito interessante no Congresso Europeu, que eles chamam de OZEMA, né? Então foram 3 aulas que eu assisti, uma no pré-congresso do Antônio Capalbo e depois mais uma sessão com 2 aulas bem interessantes, onde eu vejo que esse assunto é basicamente discutido por embriologistas ou basicamente geneticistas. E eu estou vendo que faltava um pouquinho da gente trazer esse assunto para a visão do clínico, né? Então, a fertilização in vitro, né, a reprodução assistida, nos trouxe a possibilidade de visualizar no laboratório os oócitos, se estavam maduros ou não, avaliar o desenvolvimento embrionário, avaliar também a fertilização, avaliar a blastulação, sabendo aí já das taxas normais de fertilização e taxa de blastulação, né? Então, a reprodução assistida nos trouxe isso. Mas também nos trouxe uma inquietude quando nós temos insucesso, né? Muitas vezes um insucesso na captação de ovos, em obter óvulos maduros. Quando a gente tem óvulo maduro, muitas vezes a gente faz a ICSI e só tem, muitas vezes não tem fertilização, ou tem fertilização e não tem clivagem, ou não tem nenhum blastocisto. E isso chama muita atenção, obviamente não em pacientes com idade mais avançada, muitas vezes com poucos óvulos, mas em pacientes jovens, muitas vezes, com boa reserva ovariana, e as coisas não estão indo do jeito que a gente esperava. E muitas vezes a gente surge aqueles questionamentos do clínico, né? Então você fez uma captação de óvulos, não teve óvulo maduro.
a síndrome do folículo vazio, ela usou corretamente o trigger, do mesmo jeito que às vezes você tem um óvulo maduro, injetou e não fertilizou, ou o embrião não blastulou, isso foi por qualidade do óvulo, ou uma alteração seminal, ou mesmo um problema no laboratório, na incubadora, gás, meio de cultura. Então, quando as coisas não estão indo bem na parte laboratorial, muitas vezes a gente fica fazendo esses questionamentos, né? Tanto para embriologista, quanto às vezes para se é questão masculina, se é questão feminina. O que a gente muitas vezes não percebe é que o problema é outro, né? Então, é o que a gente viu nesses artigos que estão sendo publicados bem recentemente sobre a ação dos genes, né? Então, a pesquisa sobre a falha de maturação do ócito, a pesquisa sobre falha de fertilização, o desenvolvimento embrionário e a sua correlação com essas alterações genéticas, né? Então, já foram, se você pesquisar esse nome, Ozema, lá no PubMed, você não vai nem encontrar nenhuma publicação. Mas quando a gente coloca na base de dados de sequenciamento genético, por exemplo, aqui, esse online, o OMIM, né, você coloca Ozemas, já tem lá 20 entradas com a descrição dos genes que já são aqui enumerados, por exemplo, TUB8, que vai dar defeito de maturação ocitária, então já com o seu cromossomo identificado, né? E a formação hoje, né, muitos autores já sugerindo painéis para pesquisa quando você tem defeitos ocitários, né, na maturação, quando você tem defeitos na evolução embrionária, e tem genes, né, como aqui estão citados 3, mas existem mais, que estão associados tanto com a falha em obter ovos maduros, quanto fertilização e desenvolvimento embrionário. Então, teve uma das aulas, quem deu foi essa professora aqui, Oslin Octuman. Ela avaliou, nessa publicação de 2023, da Human Update, ela avaliou gene por gene que foi publicado e utilizou modelos de validações da Sociedade de Genética para avaliar a importância de cada gene a essas alterações, esse fenótipo, ou de falha de maturação ocitária ou de fertilização, né? E foi classificado aqui, né? Então, genes que têm evidência definitiva da sua importância são esses que estão em vermelho. É claro que minha apresentação aqui de 5 minutos, que eu planejei, de 5 a 7 minutos, não foi de falar de cada gene, né? Foi mostrar, realmente a gente pensar um pouquinho fora da caixa e mostrar que isso existe, né? Então, existem esses genes que já têm evidência definitiva da sua importância, né, que estão em vermelho, aqueles que têm uma evidência muito forte, que estão em azul, e aqueles que têm uma evidência moderada, aqui para tanto maturação ocitária, como aqui para o desenvolvimento desses embriões. Depois disso, porque a revisão dela foi só até novembro de 2021, né, foram já aparecendo vários outros genes, e que é claro que sua importância ainda tem que ser estabelecida nessa função, nessa questão do desenvolvimento embrionário também. E nessa última aula aqui também que a gente assistiu, também o Capalbo, ele mostrou na sua aula a importância principalmente da questão masculina na fertilização do ovo, né? Então, existe a questão materna, como já tinha mostrado, mas existe uma questão paterna importantíssima, principalmente na fertilização, né? E ele colocou aqui essa proteína, esse gene, na verdade, PLCZ1, né, na falha de implantação, na falha de fertilização, ele é o mais importante. 25 a 35% dos casos de falha total de fertilização, o fator seria masculino, e principalmente esse gene, que é um gene importante, né, e aqui outros 3 genes que estão envolvidos com a função dessa proteína, que é na ativação do ócito, para que aconteça a fertilização. Uma coisa que chama atenção nesses estudos, nesse gene aqui novo descrito, né, a grande número de publicações, e porque a gente vê que a maior parte dos estudos eles são chineses, né, a respeito tanto de falha de fertilização, quanto maturação ocitária, quanto evolução embrionária, né, realmente nesse perfil aí chamado esse fenótipo Ozema. Mas que nesse gene aqui a gente tem outras etnias envolvidas
nessa questão. E aqui o gene que ela colocou aqui na questão feminina sobre a falha de fertilização, esse era o gene mais importante aqui, o WE2, né, envolvido em 5 a 20% nos casos de falha total de fertilização, né? Então, já quase finalizando aqui nossa apresentação, então o que que a gente vê de desafio, né? Existem limitações atuais na utilização rotineira de painéis, que hoje já podem ser pesquisados, né, de genes para pesquisa desse fenótipo. Que a maioria dos estudos ele abrange apenas etnias asiáticas, né? Então, necessitamos de estudos com outras etnias, incluindo na nossa população. Para alguns genes existe maior prevalência dessas mutações em caso de consanguinidade, ou seja, muitos são transmitidas de maneira recessiva. Então, a gente já viu, tem trabalho mostrando aí que vai dar 55%, 60%, às vezes um pouquinho mais, desses genes que são realmente, quando afeta a mulher, é de forma recessiva, mas tem aqueles também de forma autossômica dominante. Nós temos acessibilidade às melhores técnicas diagnósticas, né, aqui no nosso meio. Nós precisamos de constante validação desses novos possíveis genes que vêm surgindo a cada dia. Nós precisamos desses exames que eles tenham um custo acessível, que os laboratórios possam fornecer isso para os nossos pacientes. E é importante que seja esclarecido, e isso talvez seja uma das coisas mais importantes, o efeito desses polimorfismos em relação às falhas parciais na maturação de ovos, ou da fertilização, ou uma blastulação inadequada. Reflexões, né? Então, para casais que têm um bom prognóstico, que fizeram a fertilização in vitro, eu estou dizendo de pacientes jovens, com boa reserva ovariana, e que você não conseguiu captar óvulo, muitas vezes você não conseguiu de forma recorrente, ou falha repetida de fertilização em pacientes com bom prognóstico, eu acho que esse tipo de casal, hoje nós temos que oferecer, então, esse estudo do exoma, né, para determinados genes. Então, por quê? Porque o diagnóstico precoce vai evitar a repetição de tratamentos em que provavelmente o que teria que ser indicado seria tratamento com gameta doado. Na fase de fertilização, nós temos aí que pensar no marido, aqui são genes que a gente alencou. No caso de fase de maturação ocitária, de fertilização ou desenvolvimento embrionário arrastado, aí já pesquisar esses genes que estão em preto são os genes que já são bem estabelecidos e em vermelho são os genes mais novos que ainda precisam de validação. Aqui no caso de taxa de fertilização e blastulação, e uma coisa que a gente não pode estar fazendo já estar oferecendo de modo indiscriminado, né, a pesquisa desses genes para casais inférteis ou que vão fazer fertilização. Até porque, não sei se alguém já solicitou ou já fez um exame um WES, né, um sequenciamento de exoma, é um exame muito caro, né? Então, eu mesmo já fiz, me custou com desconto, né, para parceiro por volta de 4.500. Imagino que para um casal deve custar por volta de 5 a 6 mil reais, para uma pessoa, né? E eu acho que em breve a gente vai oferecer painéis de estudo genético para casais com infertilidade sem causa aparente, para pacientes que vão vitrificar óvulos, mas tem na família um histórico familiar ou de infertilidade sem causa aparente, ou mesmo casos como a gente falou aqui, já demonstrou do Ozema, e provavelmente para triagem de doadoras, né? Porque isso já começou a ser feito em termos de pesquisa, né? Então, eu tentei respeitar meus 5 a 7 minutos. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Genética entrando forte. Voltando agora para o espermatozoide, eu chamo Amanda Sete, que vai nos falar de qualidade espermática. Amanda, o microfone é teu. Bom, esse primeiro estudo sobre espermatozoides é um estudo que comparou a técnica de SUIMAP versus a técnica de gradiente de densidade para o preparo seminal para inseminação intrauterina. Foi um estudo clínico multicêntrico randomizado, realizado em 912 casais, com utilização de sêmen fresco, amostras com sêmen normal, segundo a OMS de 2010, e o desfecho principal analisado foi a taxa de nascidos vivos. Período de abstinência de 2 a 5 dias. Após a liquefação, as amostras foram randomizadas para a realização de SUIMAP ou o gradiente de densidade, com os protocolos já conhecidos. Os grupos foram homogêneos entre si,
e não houve diferença estatística entre os grupos em relação aos desfechos clínicos e obstétricos, e também entre as taxas de. Não houve diferença entre os nascidos vivos, no gradiente de densidade, 15,7%, e na técnica de SWIMAP, de 12,1%, com valor de P de 0,16. Mas na taxa de recuperação de espermatozoides houve uma diferença estatisticamente significante, com um gradiente de densidade de 25,1% e no SWIMAP de 23,7%. E a conclusão do estudo foi que a técnica de gradiente resulta em maior taxa de recuperação de espermatozoides quando comparado ao SWIMAP, mas não aumenta a taxa de nascidos vivos em ciclos de inseminação intrauterina. Esse segundo estudo avaliou os desfechos e as correlações entre a ICSI convencional e a ICSI realizada com um sistema de inteligência artificial que auxilia na seleção do espermatozoide. Então, esse sistema de inteligência artificial chama-se Sperm Tracer. Ele analisa a motilidade e a morfologia em tempo real, de forma separada ou combinada. Nessa primeira análise, eles fizeram uma avaliação entre a inteligência artificial versus a análise do embriologista. Foram 26 casos para cada lado. E eles observaram que o Sperm Tracer foi mais efetivo na seleção de espermatozoides com um maior potencial de fertilização. Então, o Sperm Tracer seleciona espermatozoides com maior potencial de fertilização quando comparado com a seleção dos embriologistas. E na segunda análise, eles fizeram uma correlação entre o DNC e o ALC. O DNC é o grau de movimento irregular, e o ALC, ele avalia o movimento de lateralidade do espermatozoide. Então, são parâmetros ruins de movimentação do espermatozoide, nos espermatozoides que fertilizam e que não fertilizam. Então, nesse primeiro gráfico, é o gráfico de DNC, e as barras verdes são os espermatozoides que não fertilizaram, e as amarelas, espermatozoides que fertilizaram. Então, para quase todas as comparações, mostra o quê? Que o DNC ele foi inversamente proporcional aos parâmetros de linearidade e de motilidade, quando comparados os espermatozoides que não fertilizaram versus os espermatozoides que fertilizaram. E para o ALH, a mesma coisa, as barras azuis, espermatozoides que não fertilizaram, e as barras vermelhas, os espermatozoides que fertilizaram. Essa tecnologia de Sperm Tracer tem o potencial de aumentar as taxas de fertilização. Foi possível analisar correlações de movimento espermático entre os espermatozoides que fertilizam e os que não fertilizam, e os espermatozoides com valores mais altos de DNC e ALH têm um movimento progressivo menos eficiente, resultando em linearidade reduzida e um aumento moderado da velocidade curvilínea. Esse outro estudo foi uma meta-análise de estudos randomizados controlados, que investigou o efeito da seleção de espermatozoide com técnicas avançadas no desenvolvimento embrionário e nos resultados clínicos. A pergunta do estudo foi se os resultados laboratoriais e clínicos são afetados ao empregar as técnicas de MAX, de gradiente de densidade com a superfície zeta e microfluídica para a seleção de espermatozoides. Tudo isso comparado versus ao preparo seminal convencional com SWIMAP ou com gradiente de densidade. Foram 20 ensaios clínicos randomizados incluídos na meta-análise. Para taxa de fertilização, não houve diferença significativa entre as técnicas e o preparo convencional. Para a taxa de clivagem, a técnica de MAX apresentou um resultado melhor quando comparado com gradiente de densidade. Para a formação de blastocisto, tanto a técnica de microfluídica quanto a técnica de MAX apresentou um melhor resultado quando comparado com o gradiente de densidade. Para a taxa de gestação clínica, a técnica de MAX e o gradiente de densidade com zeta apresentou uma maior taxa de gestação clínica quando comparado com gradiente de densidade, e a técnica mais eficiente foi a técnica com gradiente de densidade zeta, seguida da técnica de MAX. E para a taxa de nascidos vivos, nenhuma diferença significativa foi observada quando comparada com o preparo seminal convencional.
Os autores sugerem que mais de um método aplicado pode ser utilizado. Enquanto a técnica de Max apresenta resultados melhores com relação aos resultados laboratoriais e clínicos, parece que foi independente de haver ou não fragmentação do DNA, apesar de ser sugerida para isso, que para homens com fragmentação de DNA, as técnicas de microfluídica ou o densidade de gradiente de densidade com o zeta podem fornecer resultados melhores, e que, teoricamente, nenhum desses métodos pode comprometer o desenvolvimento embrionário, porém, mais dados são necessários para garantir a segurança dessas técnicas. E o estudo mostra, então, que a combinação de Max com o gradiente de densidade aumenta os resultados laboratoriais e clínicos quando comparado com as técnicas convencionais, que o gradiente de densidade com a superfície zeta parece fornecer resultados clínicos melhores. Entretanto, somente 2 estudos foram incluídos para essa análise, que existe aí uma falta também de dados quanto aos nascidos vivos e para a formação de blastocistos, e que mais estudos são necessários para a conclusão referente a esses dados. E esse último estudo mostra que a queda na qualidade seminal aumenta a taxa de mosaicismo em blastocistos. Foi um estudo realizado durante 4 anos, num centro na Mongólia, incluiu 376 pacientes que obtiveram 609 blastocistos, onde foi feita a biópsia de trofectoderma e PGTA. Essas pacientes foram divididas de acordo com a qualidade seminal dos parceiros, em normosospermia, fator masculino moderado, oligoastenosospermia grave e azospermia obstrutiva. Obviamente, os grupos foram diferentes em relação aos parâmetros seminais, né, que já era esperado, e a taxa de bons embriões também foi significativamente diferente entre os grupos, e a taxa de mosaicismo foi significativamente diferente também entre os grupos, sendo maior no grupo com oligoastenosospermia grave, 34,4%. E quando foi feita a regressão logística multivariada, também notou-se que a presença de oligoastenosospermia grave tem uma influência significativa na ocorrência de mosaicismo. As limitações do estudo: um estudo retrospectivo, realizado em um único centro, e excluiu a fragmentação do DNA e resultado de espermatozoide testicular. Como conclusão, oligoastenosospermia grave foi positivamente associada com aumento na taxa de mosaicismo. Casais submetidos ao PGTA por fatores masculinos devem discutir possíveis resultados, e pacientes com parâmetros seminais anormais devem considerar o pré-tratamento para melhorar a qualidade seminal. Obrigada. Obrigado, Amanda. Dando sequência, nós temos mais 2 apresentações, obviamente as últimas, mas não menos importantes. Peço para o Paulo Galo nos falar sobre endometriose, e logo a seguir o Lucas vai nos falar sobre diagnóstico genético pré-implantacional. Paulo, a palavra é tua. Boa noite, gente. Vamos lá. Tudo bem falar sobre endometriose. Como bem falou anteriormente o Tomioka, o congresso da parte clínica não teve muitas novidades, não. E quando a gente fala de endometriose, a gente fala ainda mais de uma doença que, ao longo dos tempos, a gente ainda não entende completamente a sua fisiopatologia, a gente sabe que tem uma relação grande com a fertilidade, mas nem sempre essa relação é bem visualizada, né? Eu não tenho conflito de interesses, e como não teve nenhum trabalho, nenhum estudo, nenhuma apresentação, nenhum trabalho assim que tenha tido alguma mudança, eu resolvi fazer um resumo do curso pré-congresso que foi sobre endometriose no dia 7 de julho, que é do manejo da endometriose e da adenomiose associada a paciente com fertilidade. O curso foi dividido em dados moleculares, epidemiológicos, impacto da endometriose nos óvulos embriões, o tratamento hormonal da endometriose e da adenomiose antes dos tratamentos de fibras, indicações cirúrgicas em relação com gravidez,
o impacto na qualidade de vida das técnicas de reprodução assistida, na qualidade de vida dessas pacientes, e os impactos obstétricos, tanto da endometriose como da adenomiose, tá? Então, quando a gente fala, como foi um curso pré-congresso, eu estou colocando a conclusão de cada uma dessas aulas. Todas essas aulas foram apresentadas o que tem de mais robusto, com meta-análise, com os trabalhos considerados de maior relevância, e, ao final, eles colocam a conclusão de cada uma dessas situações, né? Com relação aos dados moleculares, só para fazer um resumo rápido, eles falam da relação que a endometriose e a adenomiose têm com infertilidade, tanto por causar uma disfunção sexual pela dor, dispareunia, como alterar o ambiente ovariano, por aumentar radicais livres, por elevar o impacto do endometrioma, diminuindo a reserva ovariana, tanto pelo próprio endometrioma como pela cirurgia para retirada do endometrioma, a presença de anticorpos anti-FSH que são encontrados nesses ovários e o risco aumentado dessas pacientes evoluírem para menopausa. Com relação à fertilização, o impacto na fertilização, a endometriose ela pode alterar o transporte de gametas e principalmente, e a fertilização também, principalmente devido à reação inflamatória que ocorre nas trompas e muitas vezes a distorção da anatomia. E com relação à receptividade endometrial, se coloca muitas alterações inflamatórias, substâncias inflamatórias, alterações de expressões gênicas que ocorrem no endométrio, inclusive na janela de implantação, que poderiam ou não interferir nos resultados reprodutivos. E, mais recentemente, a importância da disbiose endometrial como um fator adicional presente na endometriose que pode gerar impacto nas pacientes com endometriose e adenomiose. Na conclusão final, eles viram eles concluíram que a adenomiose tem um impacto muito maior do que a endometriose em si. A adenomiose está associada à diminuição das taxas de gravidez das pacientes de FIV. As alterações da contratilidade uterina que ocorrem interferem no transporte espermático, como também na implantação do embrião. Se observa nesse endométrio uma expressão exagerada dos receptores de estrogênio, afetando negativamente essa receptividade endometrial. Também a presença de certas citoquinas, fatores de crescimento que estão alterando a sua expressão no endométrio, bem como a diminuição da expressão da OXA10 no endométrio, alterando, levando principalmente durante o período da janela de implantação endometrial. Com relação aos dados epidemiológicos, eles discutiram bastante a dificuldade que nós temos de discutir esses dados epidemiológicos, porque a maioria dos estudos tem imperfeições, principalmente pelo diagnóstico inadequado. Nem todos os diagnósticos de endometriose são feitos, nem todo profissional investiga endometriose de forma adequada. Então, os estudos eles têm muita heterogeneidade, levando à criação de vieses significantes, né? E, em virtude disso, nós não temos um consenso nos critérios de classificação e diagnóstico da endometriose. Isso acaba afetando a coleta de dados e uma análise mais robusta e mais confiável. E que a correção dessas imperfeições vai ser fundamental para definir os guidelines com maior confiabilidade. Com relação ao impacto da endometriose e da adenomiose sobre os óvulos e os embriões, a aula foi o Juan Garcia Velasco que deu essa aula. Ele fala exatamente desse diagnóstico não confiável, porque o diagnóstico cirúrgico, a paciente foi submetida à cirurgia, tem um diagnóstico de endometriose bem confiável. As pacientes que não fizeram a cirurgia, muitas vezes são subdiagnosticadas, então fica difícil a gente comparar o impacto nessas pacientes. A reserva ovariana está muito bem definida, porque a reserva ovariana é comprometida tanto pelo endometrioma ovariano, como pela cirurgia para a ressecção desse endometrioma. E como a gente tem essa dificuldade diagnóstica em pacientes que não foram submetidos à cirurgia,
parece não ser relevante o impacto da endometriose sobre a gestação espontânea. Porém, os estudos, as evidências mais atuais, mostram que pode afetar o sucesso das técnicas de reprodução assistida. Com relação ainda a gametas e embriões, o impacto na implantação embrionária. O que o Nicolas apresentou com relação à parte de implantação, aos estudos que ele apresentou, as meta-análises, ele conseguiu concluir que a endometriose não parece impactar negativamente de forma significativa na implantação. Dessa forma, o pré-tratamento com GNRH, com o agonista do GNRH, não estaria indicado nessas pacientes, principalmente se fizer isso antes da captação dos óvulos, porque isso, naquelas pacientes que mesmo com endometriose tivesse uma alta reserva, teriam risco maior de síndrome de hiperestímula, porque não poderíamos usar o agonista para o trígeno, né? E a endometriose também, de um modo geral, não parece impactar nos resultados de transferência embrionária. Porém, os estudos atuais, as evidências atuais, sugerem que a adenomiose, sim, parece impactar negativamente na implantação, né? E agora, esse efeito deletério da adenomiose, tanto na taxa de implantação, taxa de gravidez, taxa de nascimento e taxa de abortamento, que são observados nesses estudos, necessita esse impacto, esse efeito necessita ser mais esclarecido, principalmente com relação aos subtipos e volume de útero. Parece que esse impacto é maior na adenomiose, é menor na adenomiose focal e maior na adenomiose difusa. E também o volume uterino aumentado nessas pacientes com adenomiose parece ter resultados diferentes em termos do impacto nas taxas de gravidez, né? E, especificamente nos casos de adenomiose, o pré-tratamento com GNRH, agonista do GNRH, parece ser benéfico nessas pacientes antes da implantação. Então, fazer a fertilização, congelar os embriões, fazer o tratamento com análogo agonista para posterior transferência. Porém, precisa de confirmação mais robusta através de estudos clínicos randomizados. Com relação a fazer tratamento hormonal da endometriose e da adenomiose, se isso aumenta ou não, melhora ou não as taxas de gravidez em filho. Primeira coisa é entender quais seriam os objetivos do tratamento hormonal. O tratamento hormonal ele ajuda a reduzir sintomas áuricos, reduzir fluxo menstrual, melhorar a qualidade de vida, prevenir o crescimento de endometriomas, prevenir recorrência pós-cirúrgica, reduzir volume uterino e melhorar as características ultrassonográficas da adenomiose. Mas, o que isso, qual foi a conclusão com a revisão dos estudos e das meta-análises que o Simone Ferreira apresentou? Que, com relação à hormonioterapia antes do ciclo de FIV, então, os estudos para avaliar o uso de terapia hormonal antes do ciclo de FIV são muito limitados e de baixa qualidade. Porém, os dados atuais não parecem possuir benefício importante nas pacientes com endometriose. Parece que a única utilidade do tratamento hormonal seria antes da transferência embrionária com adenomiose. Porém, são necessários estudos randomizados multicêntricos mais robustos, com tamanho amostral mais adequado para confirmar isso. Então, hoje, parece que a indicação do tratamento hormonal, uso de análogo agonista antes da transferência em pacientes com adenomiose, parece que é a única justificativa. Com relação a indicações cirúrgicas, é importante para todas as pacientes inférteis com endometriose, de endometriose fertility index, né? Parece que a cirurgia, antes de tentar uma gestação espontânea, pode ser útil em alguns casos específicos. Paciente jovem, com uma boa reserva ovariana, que não tem nenhum outro fator de infertilidade, trompa não seja obstruída, sêmen do marido é bom, isso pode ser útil e pode aumentar as chances de engravidar, principalmente no primeiro ano pós-cirurgia. Com relação aos pacientes que serão submetidos à inseminação intrauterina, não está claro se a cirurgia prévia melhora esses resultados. Nas pacientes com FIV, pode ser útil em certas situações, mas é fundamental lembrar
que a paciente com endometriose para a indicação cirúrgica é naqueles casos de sintomatologia muito grave, de órgãos nobres como bexiga e intestino com comprometimento importante, e é fundamental avaliar a reserva ovariana antes do procedimento cirúrgico e até, nos casos que tiver indicação cirúrgica, pensar no congelamento de óvulos ou de embriões antes da cirurgia. No caso da adenomiose, não existe evidência suficiente para indicar cirurgia, além do que a cirurgia para adenomiose aumenta o risco da ruptura uterina durante a gravidez. Com relação ao impacto das técnicas de reprodução assistida na qualidade de vida das pacientes com endometriose e adenomiose, o Nicola ele lembrou que a infertilidade e as técnicas de reprodução assistida já vão acrescentar um estresse adicional a essas pacientes com endometriose e adenomiose. E que é importante, os estudos recentes apontam que essas pacientes têm necessidades específicas durante a sua jornada para enfrentar desafios e soluções, mas que mais pesquisas são necessárias para a gente entender o efeito a longo prazo das técnicas de reprodução assistida, quer seja para filho, quer seja para congelamento de óvulos, na qualidade de vida dessas pacientes. Porque quando falamos de pacientes com endometriose e adenomiose, não estamos falando somente de dor, estamos falando de qualidade de vida. Em qualidade de vida entra também a capacidade reprodutiva dessas pacientes. E, para finalizar, nós vamos falar sobre os impactos obstétricos da endometriose e adenomiose. O que nós temos de evidência científica atual, epidemiológica, é que a endometriose aumenta o risco de placenta prévia e o risco maior desse trabalho de parto ser convertido para uma cesariana. Isso é apenas uma observação epidemiológica. Porém, não se conseguiu até hoje entender exatamente o impacto disso, né? Por que isso? Já com relação à adenomiose, os impactos obstétricos já são muito mais claros. E os resultados foram confirmados após ajuste por idade e por forma de concepção, e mostrando as evidências atuais, o maior risco de abortamento espontâneo, isso nas pacientes com adenomiose, maior risco de abortamento espontâneo, de parto prematuro, de pré-eclâmpsia, de necessidade de cesariana durante o trabalho de parto, de hemorragia pós-parto e de nascimento de crianças pequenas para a idade gestacional. Então, eu quis fazer um resumo desse curso pré-congresso, porque nas aulas isoladas, na apresentação do trabalho, realmente não observei nada que pudesse mudar as nossas condutas. Então, esse resumo, de uma maneira geral, pode nos guiar em algumas situações específicas. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Passo a palavra agora para o Lucas, que vai nos falar de diagnóstico genético pré-implantacional. Lucas, a palavra é sua. Obrigado. Então, o meu tema é PGTA, mas eu vou focar em mosaicismo, vou focar em uma apresentação, que foi a apresentação do grupo do Viotti, Manuel Viotti, feito pela Francesca Spinella, acho que fala assim, sobre o último dado que eles têm de 3.074 embriões transferidos. O meu conflito de interesse, eu fui para o Escher, patrocinado pela Merck, agradeço a Merck, aliás, e a gente sabe que o mosaicismo é a presença de linhagens celulares cromossomicamente distintas em um mesmo embrião, que até 2015 esses embriões não eram transferidos e que a partir de então começaram a ser transferidos. Esse é o dado inicial do Viotti, do grupo do Viotti, de 2021, uma publicação bem clássica da Fertility Sterility já, mostrando que a taxa de gravidez com embriões mosaicos pode ser quase semelhante ou parecida com embriões euploides, principalmente em situações de mosaicismo de baixo grau. Então, eles já fizeram ali um score, ou situações onde você tem melhor prognóstico para situações de pior prognóstico. Então, os mosaicismos segmentares seriam melhores, depois os mosaicismos de baixo grau de um cromossomo, 2 cromossomos, enfim. Aí ele explica como é que o IRMAT, que é esse International Registry, compila os dados. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas o fato é que nesse trabalho
apresentado foram mais de 3 mil embriões mosaicos transferidos, com 658 bebês nascidos. A taxa de gravidez evolutiva do embrião mosaico, de maneira geral, foi de 35%, quando comparado com o grupo controle de embriões euploides, de 50%, e o que foi estatisticamente significante, a diferença foi significativa. E a taxa de abortamento espontâneo de embriões mosaicos foi maior do que embriões euploides, então foi de 21,2% versus 7,5%. Então isso tem que ficar claro quando a gente falar com as nossas pacientes. A taxa de gestação evolutiva era diferente quando você tinha, por exemplo, mosaicos de cromossomo inteiro, né? E a mesma coisa em relação ao abortamento espontâneo, porque tem muitos embriões que são transferidos com mosaicismo segmentar. Por isso que essa diferença, quando você compara cromossomo inteiro versus todos os tipos de embriões mosaicos. E a mesma coisa que ele, daquele gráfico inicial, mostrando que, por exemplo, embriões com mosaicismo segmentar de baixo grau teria o melhor prognóstico dentre todos os embriões mosaicos, seguidos dos embriões com mosaicismo segmentar de alto grau. Depois você teria o mosaico de cromossomo inteiro, mas de apenas 1 ou 2 cromossomos. Depois mosaicos complexos de baixo grau. E o pior seria mosaicos complexos de alto grau. Então seria esse gráfico que tem se mantido a cada publicação do IRMET. Então, aqui é o dado de 2020, aí aqui o dado de 2023, que já tem mais de 2 mil embriões, e esse dado de 2024, que foi mostrado no Escher agora, com mais de 3 mil embriões. É interessante que ele mostra que esse resultado é meio parecido, centro a centro, apesar de existirem pequenas diferenças, ok? E interessante mostrar que persiste uma ausência de diferença estatisticamente significante em relação ao peso do nascimento e em relação ao tempo de gestação. Então, isso mostra uma certa segurança. Ele mostrou que dos mais de 3 mil embriões transferidos, eles tiveram 7 casos onde o mosaicismo no PGTA foi visto na gravidez. Então, são esses os casos, eu não vou descrever todos, porque eu quero seguir os meus 5 minutos, mas tem aqui, então, enfim, tanto pacientes com mosaico de baixo grau, quanto de alto grau. Mas veja, ele também mostrou esse gráfico, eu achei bonitinho, eu coloquei aqui na apresentação para vocês lembrarem. Então, quanto pior, os mosaicismos menores teriam uma taxa de gravidez melhor, quase 40%, versus as alterações mais importantes, chegaria a 20%. E as conclusões são que a análise dos dados de 3.074 embriões mosaicos transferidos confirmou que o potencial de implantação e desenvolvimento está relacionado ao grau de mosaicismo, que os mosaicismos de baixo grau performam melhor do que os de alto grau, que a taxa de nascido vivo após a transferência de embrião mosaico foi significativamente menor quando comparada com a taxa de embriões euploides. Então isso tem que ficar claro, é um pouco pior transferir embrião mosaico, mesmo considerando apenas embriões mosaicos de baixo grau, em que pode ser possível, a minha opinião hoje, de transferência após a avaliação genética, claro, isso tem que ser compartilhado, né? E, do ponto de vista cromossômico, o mosaicismo detectado no PGTA de embriões em blastocisto persistiu em 7 das 658 gestações, o que dá 1,06% dos casos. Isso também é importante. Então, aqui é o Red Light District. Eu não entrei nele, só mostrei a foto aqui de fora, mas eu achei interessante. Tem um EAD aqui, ó, vários EADs espalhados por todo ele. Aqui quem foi comigo e o nosso FERT Group ali estava... que eu só tinha essa foto com pouca gente. E como eu não fumo cannabis e nem como um bolinho de cannabis, eu não tenho coragem, eu comi muito mesmo, é doce, e comi bem lá e vi o Van Gogh, que é maravilhoso. Obrigado, é isso. Muito obrigado, Lucas. Como falei no início, a gente lembra dos eventos, justamente isso foi muito bem observado.
Antes de abrir para a discussão, que a gente tem que ser um pouco rápido, só queria fazer algumas observações. Primeiro, que foi muito legal, que a gente conseguiu ter uma visão muito ampla do evento, que isso é óbvio que é impossível que a gente consiga fazer isso presencialmente. Quando a gente volta, apesar de estar lá no site, é bastante difícil. Então, já agradeço a todos. Outro ponto importante também foi o cuidado com que as apresentações foram feitas. Isso a gente viu que todo mundo que apresentou se empenhou, teve um cuidado, teve uma dedicação, e isso realmente é o espírito da ciência, é o espírito de todo mundo. Então, realmente, parabéns a todos. Nós temos pouco tempo, temos aí quase 2 horas de reunião, 1h45 de reunião, então está aberta a pergunta. Eu só vou colocar aqui no chat que tem poucas coisas, mas são duas perguntas. Uma da Clarice Matos: se o aumento do abortamento em pacientes com endometriose e se o uso de progesterona em altas doses em pacientes com adenomiose para FIV. Então, quem falou de endometriose, se o Paulo pudesse rapidamente responder essa pergunta. Não, as evidências atuais não evidenciam mais pacientes com endometriose sem adenomiose, não evidenciam nem aumento de taxa de abortamento, nem a utilização de doses altas de progesterona melhorando os resultados. O que a gente vê, aí outra coisa, não tem nada a ver específico com endometriose, no guideline do ESHRE sobre abortamento recorrente, existe uma evidência que não é robusta de que altas doses de progesterona diminuem taxas de abortamento subsequentes em pacientes com abortamento recorrente prévio, mas não especificamente sobre endometriose. A adenomiose, sim, está bem documentada maiores taxas de abortamento nas pacientes com adenomiose, e a adenomiose difusa maior ainda do que a adenomiose focal. Ótimo, Paulo, obrigado. Deixa aberto para quem quiser pergunta ou levanta a mão, pode se manifestar diretamente no microfone. Bom, acho que estamos bem, são quase 2 horas de apresentação, tivemos uma média de 110 pessoas na sala, 110 por mais de 1h30, então vê como é bacana essa história. Então aqui eu encerro, agradeço novamente a todos os nossos apoiadores, ao pessoal dos laboratórios, das casas farmacêuticas, que permitem que a gente faça esse tipo de evento. Nós teremos um highlights mais para o final do ano do Congresso Americano de Fertilidade. A gente vê que isso realmente vai muito bem. Obrigado a todos os participantes, obrigado em especial aos palestrantes, e reforço novamente o cuidado que vocês tiveram com as apresentações. Isso deixa todo mundo bastante contente, sem dúvida nenhuma. Foi de muito bom proveito. Eu, pelo menos, aproveitei muito toda essa história. Muito obrigado a todos e boa noite.